Graças a Deus. Deus continue abençoando a todos nós. Amém? Eu gosto sempre de me perguntar a mim mesmo: o que eu estou fazendo aqui? Porque sou um crente em Cristo Jesus. É algo que sempre eu pergunto a mim mesmo. Qual seria o objetivo e o propósito? Então isto deve ser uma pergunta de cada um para si mesmo. E a resposta é a sua vida. Não tem outra coisa. A sua vida é a resposta da sua pergunta. A vida que você vive é a resposta. Muito bem, nós vamos se pôr de pé, por favor, e vamos ler as Escrituras que fica em São Mateus, capítulo 10, e nós vamos ler o verso 16. São Mateus 10, o verso 16. Está escrito: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Senhor Jesus, nós estamos contentes quando podemos ver o tempo, a hora, o momento em que estamos vivendo. Sabemos que tudo isto revela, Senhor, o rapto, o arrebatamento. Cada esquina, cada quadra, até mesmo, Senhor Deus, as próprias religiões. Isso mostra que estamos no tempo do fim. Quando podemos ver aí, Senhor, nessas coisas, o brilho da luz vermelha da sua vinda. Até mesmo do outro lado, a sua noiva, o seu corpo já preparado e pronto para o grande advento do Messias. Tudo isto revela, Senhor, que temos chegado ao tempo do fim. Pai Santo, deixe as pessoas ver isto, Senhor, para que elas possam reconhecer. E aqueles que têm de se salvar-se através da sua graça, que possam correr rápido e entrar, vir para a casa paternal. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te suplicamos. Dê-nos sabedoria, Senhor. Dê-nos mais revelação. Dê-nos mais do amor divino. Deixa-nos, Senhor Deus, pregar a Tua palavra assim, tão rápido como um relâmpago, tão poderosa como um raio, tão forte como um trovão. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós te pedimos. Amém, Jesus, amém. Podeis se assentar, irmãos. Vamos ouvir o hino da irmã. Vaguei longe do Senhor, sem encontrar solução que resolvesse os problemas meus na vida aqui. Mas quando eu ouvi falar do profeta do Senhor,
Foi quando ouvi a mãe águia me chamar. Deixei as coisas daqui de baixo, tive forças pra voar. As riquezas dessa terra não puderam me prender, pois eu sou uma águia, eu sou filho de Deus, nasci para vencer. Nada mais me prende aqui na terra, eu agora posso voar. Sou uma águia do Senhor, sou uma águia de Jeová. Tenho duas asas poderosas, nas quais posso me firmar. A palavra do meu Salvador, ela que me sustenta. Foi quando ouvi a mãe águia me chamar. Deixei as coisas daqui de baixo, tive forças pra voar. As riquezas desta terra não puderam me prender, pois eu sou uma águia, eu sou filho de Deus, nasci para vencer. Ó irmão, tu que está preso nas coisas da terra, saiba que a grande águia tem algo maior pra te oferecer. As lutas que tu enfrentas, todas tu podes vencer. Basta crer que és uma águia de Deus, basta ter a revelação do Filho de Deus. Tu ouvirás a mãe águia te chamar. Deixarás as coisas daqui de baixo, terás forças pra voar. As riquezas desta terra não irão te prender, pois tu és uma águia, tu és filho de Deus, nasceste para vencer. Amém, amém. Mas Odora, você mesmo que pôs, foi isso? Mesmo compôs, amém. Amém. Deus abençoe, né? Compor hino é um perigo. Eu fico assim de orelha em pé. Fico de orelha em pé, né? Compor hino, né? É uma coisa que você não deve fazer assim naturalmente, não. Um compositor, ele deve ser inspirado no jeito de viver. A vida dele tem que estar identificada com a palavra. Que se o que canta deve estar, e o que compõe.
Você entendeu? Então eu tenho assim, eu não gosto que ninguém compõe hino porque o outro está compondo. Eu não gosto. Por influência, fulano fez, eu também vou fazer. Porque eu vou dizer a verdade, as nossas vidas, elas são cartas escritas. Cartas escritas, lida e conhecida por todo mundo. Você entendeu? Então não é que eu sou contra, não. Eu até admiro, mas eu quero ver a fonte que está compondo o hino. Essa fonte que vive uma vida toda atrapalhada e depois compõe hino baseado na sua vida. Olha, gente, por favor, pare com isso. Isso é uma aberração. Isso é uma aberração. Agora, quando você vive, aí tudo bem. E você sente uma aspiração, essa é de Deus. Essa é de Deus. Então pode fazer que é. Mas essas vidas toda bagunçada e sente uma inspiração de compor um hino, não vem que não tem. Não vem que não tem. É o espírito da coisa. É o espírito da coisa, correto? Agora, quando a coisa encontra certinho, tudo em ordem, aí tudo bem. Aí tem segurança. Pode deixar o tempo passar. Pode deixar a vida correr. Pode deixar. Não me importa o que vai nem o que vem. É aquela mesma vida batida na palavra. Aí é verdade. Certo? Muito bem. Olha, eu estava pensando, meu Deus, e o que eu vou falar hoje para a igreja, hoje à noite? O que eu vou pregar? Depois da escola, eu não tinha nada preparado. E eu deitei, eu sempre gosto de deitar um pouquinho assim e ficar rodando. E vou lá em cima e volto, vou lá em cima e volto, e aquela coisa. E as pessoas pensam que eu estou dormindo. Dormindo? Chegou esses dias lá uma pessoa e disse: ei, pastor, tá na vida boa, né? Eu falei: vida boa. Eu falei: se você soubesse a masmorra que eu tô, você não diria vida boa. Agora ele não é crente, não. É porque ele me conhece muito, né? Ele me conhece muito e às vezes eu extrampolo um pouquinho a liberdade com ele e ele vai entra desse jeito comigo, né? E ele é muito tranquilo. Ele não está nem aqui hoje. Esses dias aqui, ele não está aqui não, né? Pô, para lá. Então, é desse jeitinho, né? A coisa. E aí é onde as pessoas pensam, né? Onde elas pensam. E aí você fica numa situação, porque tudo que você vai fazer para Deus, você tem que fazer ela com sinceridade. Além da sua sinceridade, ainda ter a revelação daquilo que você está fazendo, que é uma visão. É uma visão que você possui, que vai além da aparência. Ela penetra nas coisas secretas. Você entendeu? Todo verdadeiro homem chamado por Deus, não brinque com ele. Não brinque, é coisa séria. Quando ele sobe aqui, ele não tem mulher, ele não tem filho, ele não tem mãe, ele não tem pai, ele não tem amigo, ele não tem parente, ele não tem ninguém.
Então não brinque não. E você sabe que Deus trabalha com seus ungidos de uma forma especial. Isso é verdade. Que nem ele entende, quanto mais as pessoas entenderem. A minha esposa não me entende, ela está longe de mim, ó. Ela nunca me entendeu. E a minha vida é complicada. Minha vida é complicada. Se você pensa na vida de um homem complicado, é a minha. Minha vida é complicada. Tem hora que eu choro para não... Eu digo, eu sorro para não chorar. E tem hora que eu canto para não gemer. Mas é tal coisa. Então, é uma situação bastante delicada. Que Deus trabalha com cada um de nós. E aí você fica sem saber, sem entender o porquê isto. Se não tiver cuidado, eu acredito assim que a melhor coisa que você deve fazer, se você não entende, então fique neutro. Fique neutro. Ou então se coloca ao seu lado. Será bem recompensado. Olha, como ele está dizendo aqui aos seus discípulos, os seus ungidos, os seus ombreiros: eis que vos envio como ovelhas no meio de lobos vorazes. Olha, no meio de lobos, portanto, sede prudentes. Ele usou um linguajar, sede prudentes como uma serpente. E simples como uma pomba. De um lado ele foi e do outro ele desceu. Essa é a maneira. E então eu estava preocupado. Meu Deus, o que eu vou pregar? E sempre quando eu prego aqui de manhã, eu chego em casa e eu fico remoendo aquilo que eu preguei. E aí eu fico pensando. E eu penso nas pessoas. Eu penso em cada irmão. Eu penso em todos. A mensagem que eu preguei. E eu falei sobre pomba. Sobre a pomba. As pombas de Deus. As pombinhas. As pombinhas bonitinhas, linda, bela. Não é mesmo? Aí ele disse, fala sobre pomba. Fala sobre pomba. As pombas. E então eu peguei isso. O que é pomba? A pomba, ela é um pássaro especial. Correto? Ela é um pássaro diferente de todos os pássaros. É a pomba. A pomba, ela tem várias variedades de pomba. Estava buscando na mensagem do irmão Brown. Você sabe, você não precisa falar nada de você mesmo. Você pregue o que o profeta pregou. Só isso. Fale o que o profeta falou. Quem vai levar-nos no arrebatamento é essa mensagem. Essa mensagem é profética. Ela é precursora da segunda vinda de Cristo. E aí então eu estava pensando. Aí eu fui nessa mensagem nas asas de uma pomba branca. Vou ver o que está falando dessas pombas. E uma Brana falando a respeito da pomba e do cordeiro. Ele disse, essas duas personalidades, a pomba e o cordeiro, digo, essas duas coisas, a pomba e o cordeiro. A pomba dirige o cordeiro. Não é o cordeiro que dirige a pomba, é a pomba que dirige o cordeiro. Veja como que a pomba é especial. Você entendeu?
E então, ele disse assim, olha, nessa mensagem, nas asas de uma pomba branca. A parte B desse parágrafo 39, ele disse bem assim: suponho que vocês, e como a pomba é a ave mais limpa que temos, e o cordeiro é o mais manso dos animais que temos. Vejam, ambos são aves e o animal de sacrifício. Tanto a ave, a pomba, como o cordeiro. De sacrifício. Eu disse hoje pela manhã, eu disse, a igreja do Deus vivo, ela é a pomba de Deus. Quando fala pomba de Deus, não fala outra coisa a não ser para sacrifício. É usada para isso. Quando fala assim, ovelha, cordeiro, fala em sacrifício. Para isso. Parágrafo 40, ele diz: quão belo está tipificado aqui, Jesus sendo o cordeiro e Deus sendo a pomba. Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Criador. Quando ele quis simbolizar o seu filho, ele tomou o cordeiro. Quando ele quis simbolizar-se a si mesmo, ele tomou a pomba. Por que ele não tomou um lobo? A natureza do lobo não era correta. Por que ele não tomou um cão? A natureza do cão não era correto. Por que ele não tomou um corvo? A natureza do corvo também não é correto. Ele tomou a pomba, tomou o cordeiro. Você vai ver que ele disse: eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Aí ele deu uma expectativa tão grande, tão alta, porque não tem uma coisa mais terrível do que uma serpente. Você já viu uma serpente? Quando você chega daqui, ela já pressentiu você lá na porta, ela já pressentiu, ela já se preparou e já está lá, prontinha para te picar. A serpente. Por isso que ele diz: sede prudentes, como a serpente. Aí voltou e disse: seja simples como as pombas, sem malícia, sem inveja, sem rancor, sem ódio. Porque a pomba não tem fel de amargura. A pomba, ela não pode comer coisas pesadas. Ela come arroz, trigo, aquela coisinha limpa, sólida. Entende? 43. Agora, há diferentes variedades ou classe de pombas. Geralmente a rola é de uma cor cinzentada. É a rolinha, nós chamamos de rolinha. Há uma pomba na manhã e uma pomba noturna. Há outra que conhece como a sonora. Eu não conheço, se eu conheço, eu não sabia. Essa pomba, a pomba sonora. A sonora é pequenina e cinza, com as franjas vermelhas em suas asas. Será que é aquela que nós chamamos cardo de feijão? Você conhece?
Eu acho que é. Tem lá muito, lá no sul tem muito delas. Muito delas. Vejam. Há muitas, ele disse. Há muitas. Vejam. A outra, há muitos tipos de pombas domésticas. Elas variam em cores. Então mesmo é com os pombos. Agora você vai observar uma coisa. Por que Deus tomou o cordeiro e a pomba? Mais ainda. Você sabe que ela é formada, a pomba, ela é tomada, o cordeiro é tomado para sacrifício. A pomba, ela faz a expiação. Deus usa a pomba lá no Velho Testamento para fazer uma expiação sobre o pecado das pessoas. Se você ver lá no livro de Levítico, capítulo 12, verso 6, você vai ver que quando uma mulher, ela dava à luz um bebê, se fosse homem, ela tinha 33 dias para se purificar. E aí então, quando chegava aqueles 33 dias, ela pegava 2 pombinhas e levava ao sacerdote, entregava lá no sacerdote, para entrar na congregação do justo, que fazia sobre ela uma expiação. Se ela tivesse um bebê, e fosse uma menina, ela levava 96 dias para entrar na congregação dos justos. E levava 2 pombas para lhes fazer uma expiação sobre os seus pecados. Veja o que é a pomba, irmãos. Quando uma pessoa pecava, ou era leproso, porque a lepra é um símbolo do pecado. Você sabe que uma pessoa leprosa representa um pecado interno. Certo? E o que ele fazia? Ele tomava 2 pombas, ele ia, degolava uma, e pegava, virava ela assim, espremia o sangue dela na outra, banhava a outra todinha com sangue, e ali então, ele soltava aquela viva. E a viva saía voando, batendo a asa, e o seu sangue banhava toda a terra. Ali estava fazendo uma expiação pelo pecado do pecador. E quando ela voava, que ele estava clamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus. Veja o que faz uma pomba. Por isso que nós vamos observar que quando Deus fez aquele pacto com Abraão, em Gênesis capítulo 15, e que Abraão inquiriu do Senhor um sinal. Aí Deus disse para ele: faz um altar, Abraão, e me traga aqui 2 cordeiros de 2 carneiro de 3 anos, 2 novilhos de 3 anos, e 2 cabritos, e 2 pombas. E ele fez aquilo dali, fez o altar, e trouxe ali aqueles cordeiros, aquele carneiro, trouxe aquele cabrito, trouxe aquelas pombas. O irmão Branham diz: você vai notar que aqueles animais ele partiu no meio e colocou sobre o altar, mas as 2 pombas ele colocou inteira.
Ele disse, ele não dividiu. Porque aqueles animais representavam o pacto. E aquelas pombas representavam a cura divina. Eu digo, uma ele partiu, a outra não. Ele disse, uma representava a cura divina, que nunca seria mudada. Seria o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o outro representava, saindo da mensagem, ou saindo do evangelho, da lei, passando para a graça. Outra coisa importante é que você vai ler ali, que Abraão, ele oferecendo aquele sacrifício, para Deus, ele estava enxotando as aves imundas que vinham para sentar sobre o sacrifício. Quando chegou o pôr do sol, ao entardecer, o que fala o pôr do sol? Eu já estou me indo, eu já estou indo ao pôr do sol, a minha vida já está indo. Fala de morte. Caiu em Abraão um profundo sono e um escurecimento. Mombrando disse, aquilo era a morte, mostrando que a semente de Abraão, todas nasceu em pecado, e todos estão mortos, porque todos estão destituídos da glória de Deus. Aí Deus exigiu um cordeiro e a pomba para tomar o nosso lugar, para morrer, para dar a sua vida. E a pomba dirigiu o cordeiro para a cruz, para morrer naquele momento mais difícil e mais cruciante que tínhamos. Bem-aventurado é aquele que pode receber e aceitar Jesus gostosamente como Salvador individual da sua alma. Crer nele como ele é, não como a igreja ensina, mas como ele é. Aí então Davi disse, os seus pecados não são imputados, tudo é jogado no mar do esquecimento. O sangue do cordeiro limpa e o santifica de todo pecado. Outra coisa importante que você vai ver, que quando este profeta estava pregando a sua mensagem, ou tinha pregado a sua mensagem, irmãos, está no 7º selo. Veja que Deus usou as pombas para representar a si mesmo, simbolizando o próprio Deus, para trazer a vindicação, aquela mensagem daquele profeta que é a verdade. Ele tomou a pomba. Parágrafo 309, o 7º selo. Mombrana disse, veja, referindo às pombas, o primeiro bando de passarinhos, todas penas abatidas. Você recordam deles? Todos eles voaram em direção ao leste. E o segundo bando era mais reluzente, pássaros maiores e pareciam pombas. Pombas!
asas pontiagudas, e eles voaram em direção ao leste. Irmão Branham disse, isto era a primeira puxada, segunda puxada. E então próximos eram anjos como pomba. Terceira puxada. Você viu aí? Estas coisas é a verdade? É a verdade? É a verdade. Você crê que é a verdade? É o profeta que está falando. Parágrafo 403 ainda, dessa mensagem, 403. Vocês recordam dos pequeninos mensageiros? Eles foram para o leste. O segundo mensageiro, as pombas. Pássaros um pouquinho maiores, eles foram para o leste. E então eu olhei, eles estavam comigo, eles estavam comigo o tempo todo. Isso era Deus. Deus estava com o profeta através destes anjos. Aquela foi a primeira e a segunda puxada. E agora a terceira, 404. Agora a terceira veio do oeste, varrendo para frente com grande e terrível velocidade. Você viu aí que ela foi completamente mais rápida. Só mesmo para os eleitos. Terceira puxada. A mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, ela vem em 3 etapas: alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. A voz de arcanjo é a palavra falada. A voz de arcanjo é a palavra falada. O alarido é essa mensagem que saiu gritando: aí vem o noivo. Aí vem o noivo. É essa mensagem que saiu gritando em Apocalipse 10:7. Mas no dia da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas, seus servos. Você viu aí? Malaquias 4, versos 5 e 6. Eis que vos envio o profeta Elias, antes do grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse daí, irmãos, é a primeira puxada. A segunda é a voz de arcanjo. A terceira, quem é que vai obter ela? Isso está dentro de você. Isso está aí bem dentro. É aquela adoção plena quando ela cair. A adoção plena é a manifestação dos filhos de Deus. Deus ser conhecido na igreja. Por isso que o irmão Branham disse, ela veio com a velocidade. Uma velocidade. E eles me apanharam. Eles me apanharam. Isso estava voltando para o leste, com o mistério desses 7 selos. Hoje,
As pessoas que não têm revelação, eles lêem o primeiro selo, lêem o segundo, lêem o terceiro, lêem o quarto, lêem o quinto, lêem o sexto e lêem o sétimo e não entende o sétimo. Ele diz bem assim: o irmão Brana não é profeta, ele não revelou o sétimo. O profeta só faltou falar o que era o sétimo. Mas para quem? Para a noiva, para os eleitos que a capta no ar. O crente mundano não entende não. O incrédulo não entende não. O duvidoso não entende não. O crente formal, morno, não entende. O crente vernizador de banco não entende o sétimo selo. Não é para ele. Não é para ele. Ele passa batido no sétimo selo. Lê lá o sétimo selo, você já leu? Se não leu, é bom ler de novo, hein? Se já leu, é bom ler de novo. Se não leu, leia. Fica lendo seu livro de geografia aí, seu livro de história, seu livro de ciência. Ele vai te levar muito no arrebatamento. Ele vai te meter em Cristo. Fica lendo. Não lê as mensagens da Bíblia não. O rapto está nas mensagens. Ainda tem outra coisa, você tem que ler na oração e no espírito do compositor. Não no seu, no dele. Correto? Vejam com o mistério desses 7 selos, exatamente como foi dito no sonho do irmão Júnior Jackson, que o Senhor permitiu que eu interpretasse para ele ali, do lado de dentro daquela pirâmide, é aquele dali, ó, aquela pirâmide ali, ó, aquilo ali é a pirâmide, que é a estatura de um homem completo, de um homem perfeito, do lado de dentro daquela pirâmide. Havia uma pedra branca que não estava escrita. Não estava escrita. Esta é a razão pela qual tive de ir para o oeste, para conectar com a mensagem destes anjos. Daí, você tem a constelação dos anjos aí, irmão? Constelação dos anjos? Por favor, mostre ele aí para mim. Não tem não? Aí. Esse é o que os anjos formou, o rosto de Jesus. Se olhar em perfil aí, é o rosto de um homem. É o rosto de Jesus. O olho, o nariz, a barba. Você está vendo? Tudo. Formou a constelação de anjos, 7 anjos, que o irmão Branham disse que eles eram como pombas. Como pombas. Para voltar aqui e revelar isso para a igreja, recordem? Eu disse, as próximas coisas que acontecerão serão aqui na igreja. Exatamente isto. Você pega lá o 7º selo e lê. Você vai ver lá que diz assim: e houve silêncio, houve por meia hora silêncios no céu. É o 7º selo. Houve por meia hora silêncio no céu. Nada movimentou. Nem os anjos movimentaram naquele momento.
nada, para que não houvesse uma especulação diabólica e Satanás fosse um imitador. Silêncio, sem voz, sem linguagem. Vejam. O que é isto, irmãos? Vida vivida. Vida vivida. Vida vivida. Por isso que o irmão Branham diz: procure viver a vida mais fervorosa com Deus e mais limpa. Procure, ele disse, até que ele venha, porque só ele, mais ninguém, ele diz, pode interpretar o 7º selo. Só ele pode manifestar. E o mais santo, o homem mais santo, e procurar a vida mais santa, e querer manufaturar e fabricar, não consegue. Não consegue. É só Deus vivendo em você, meu irmão, minha irmã. Só Ele que faz tudo isto. Correto? Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem, e elas me seguem. Elas não seguem a voz de estranhos, e eu lhes dou a vida eterna. Ninguém o tirarás das minhas mãos. E ele disse: o meu Pai que nos deu é maior do que todos. Ninguém arrebatarás das mãos de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Aí onde está a coisa, o mistério, que ninguém pode fazer a não ser só Deus. É por isso que você vê que uns têm, outros não têm. Uns estão tão envolvidos em Cristo, penetrado no seu ser, enquanto outros estão tão fora quanto o caroço, a semente do caju. A semente do caju ainda está grudada no caju, e essas pessoas nem grudada está mais do que por fora do que a semente do caju. Você entendeu? As minhas ovelhas ouvem a minha voz. A semente não herda com a palha. Parágrafo 55, ele diz bem assim: Jesus disse: ninguém pode vir a mim, ninguém, se meu Pai não trouxer. E tudo que o meu Pai me deu virá. Essa palavra me deu, ela não está só no presente não, ela está também no passado, lá na predestinação. Você imaginou isso? Está lá na predestinação. Porque quando chega no presente, você está respondendo aquilo que você é na mente de Cristo, na mente de Deus. Ele olhou e viu: é meu cordeiro, é minha cordeira, é minha ovelha. Vejam, são meus, porque você já era conhecido por Ele. Ninguém vai vir a Ele se não era conhecido por Ele. Não pensa que vem, não vem não. Não pensa que unir a uma igreja que te faz ir a Ele, não. Pertencer a uma religião que faz ir a Ele, não. Não faz. Você tem que nascer de novo. Nascer de novo. Deus gerar você, o Pai gerar o Filho. Nascer do Espírito Santo, nascer nessa rocha, ser gerado dessa pomba. Não é mesmo? Minhas ovelhas, minhas pombas, vamos Brana falando, minhas pombas, minhas ovelhas,
minhas pombas, ouve a minha voz. Não seguirão desconhecido. E qual é a voz de Deus? É a palavra de Deus. O que é a voz de alguém, a não ser a sua palavra? É a palavra de Deus. Eles ouvirão a palavra de Deus. Não é que não, tá? Não é ouvir nos ouvidos naturais, não. É na alma. É no espírito. É aqui dentro. A coisa inteira até aqui dentro. Aqui é um lugarzinho. Aqui é uma caixa. Você sabia disso? Aqui é uma caixa. Aí essa caixa, ela só pode ter a palavra ali se ela estiver betumada. Se ela não estiver betumada, ela não sustenta a palavra ali. A palavra bate e sai fora. A palavra bate e sai fora. Tem que estar betumada com betume. Que betume é esse? É o amor. O amor ágape. O amor divino. Mombrand disse, ele é um mel. Ele é um mel que betuma você por dentro. E quando a palavra bate ali, ela gruda. Ela não solta. Aí segura, mas se não tiver, ela bate ali e escorrega. Passa pelas frestas, pelas gretas, pela imaginação, pela consciência, pela memória, pelo raciocínio, pelos afetos e etc. Sai nos ouvidos, no paladar, no tato, no olfato e etc. Vai embora. Mas quando o mel está ali, que é o Espírito Santo, é o amor, é a caridade de Deus, isso gruda. Isso segura a palavra. E ali então aquilo segura ali para você não pecar. Não é o que disse a Bíblia? Nada guarda a sua palavra no coração a não ser o amor. Nada. A palavra de Deus, claro. Nada guarda a palavra de Deus no seu coração a não ser o amor. O amor tem que estar bem ali para segurar a palavra. Isto é correto. Quando ele está ali, ele a segura. E você não peca. Não pode pecar. Como pode pecar? Você tendo uma semente impecável por dentro. Quem tem a semente de Deus não peca, porque a semente de Deus não pode pecar. E agora? Davi disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor, para mim não pecar contra ti. A tua palavra eu guardei. Quando você olha uma coisa assim que não deve olhar, ele te condena. Quando ele te condena, rapidamente você cai prostrado aos pés dele e clama por misericórdia. E o sangue de Jesus Cristo te limpa e te santifica de todo pecado. E você é livre. Essa é a diferença do pecador. Digo, do pecado com o pecador. Você sabe que há uma diferença, o pecado com o pecador. É isso. O pecado é como você pegar uma mancha negra e passar ali uma tinta negra. Pegar um quadro negro e passar uma tinta negra. Você não vê nada, é pecado. Por isso que o pecador, ele não peca, ele já é um pecado em si. O pecador já é um pecado em si. Ele não peca. É como disse Salomão, a prostituta, ela come, lambe os beitos e disse, eu não cometi nenhuma maldade. Ela não tem nada para condenar ela. Mas o crente, o verdadeiro cristão, o verdadeiro filho de Deus, ele se sente condenado. Quando ele comete uma falta, uma penalidade, algo lhe condena.
E quando aquilo te condena, você corre aos pés de Cristo e confessa a Ele. Quando você confessa a Ele, Ele te perdoa. Não é mesmo? Agora você faz o que faz aí e não confessa. Pratica o que pratica e não confessa. Não tem jeito. Você se torna servo, porque aquele que é vencido, ele se torna servo do vencedor. E se o pecado, Satanás, te vence a fazer tais coisas, você não confessa a Deus, não se arrepende por aquilo, então você continua sendo servo do pecado, pronto para pecar novamente, pronto para fazer novamente. E isso vai acabar te levar para o trono branco, e você vai ser julgado lá e condenado pelo pecado que você cometeu. Desse jeitinho. Mas quando você sente arrependido de tais coisas, talvez você nem cometeu tal coisa, talvez só em você olhar, só em você ouvir, só em você pensar, aquilo já pesou a sua consciência, aquilo já te condenou. Rapidamente você corre e confessa aquilo. E Deus passa uma borracha sobre aquilo, que é o seu sangue, e apaga todas as suas transgressões, todas as suas iniquidades, todos os seus pecados. E você se põe de pé na presença dele, pronto para prosseguir a sua jornada. Deus te vê de pé. Correto? É dessa maneira que é. A diferença está aí, irmãos, do crente com o pecador. Essa é a diferença. Não é porque você não peca, porque você não olha, você não vê. Não, se fosse assim, você ia andar aí de olho fechado na rua, você ia andar trombando nos carros, trombando nos postos de luz, trombando nas pessoas. Vou fechar os olhos para não ver. Você anda por todo lado aí, Satanás está expressado aí em seus objetos, em seus súditos, em seus anjos, em seus mensageiros de más obras. Você olha para um lado, tem uma mulher nua, você olha para o outro lado, tem isso, olha para o outro lado, tem aquilo outro, e cada coisa, cada uma pior do que a outra, e você convive dentro de um corpo do pecado humano. Você convive dentro desse corpo, esse corpo que foi concebido em pecado, formado em iniquidade, veio ao mundo falando mentira, é um corpo que é parte do mundo, e o mundo é parte dele, ele já em si já é um pecado. Você entendeu? Você é uma parte do mundo, irmãos, o mundo é uma parte sua. Esse primeiro homem, ele é dotado de 5 sentidos, que é o mal de fora que controla esse homem de fora. Não é para identificar com Cristo. Esse de fora é para identificar com as coisas de fora, com os objetos de fora. Ele é materialista, ele é carnal. É o primeiro homem. O segundo homem é seu espírito, que é feito à imagem de Deus. Ele tem 5 sentidos também: imaginação, consciência, memória, raciocínio e afetos. Dentro dele está a sua alma, que é o terceiro homem, a natureza. Terceiro homem, lá está a fé ou a dúvida. Jesus chamou trigo ou joio. Satanás trabalha no primeiro homem, Deus trabalha no terceiro. Olha que diferença. O diabo trabalha no primeiro homem, ele faz tudo no primeiro homem. Ele usa o seu olho, seus olhos, ele usa os seus ouvidos, ele usa a sua boca, ele usa a sua mão, para poder dominar esse corpo, e esse corpo dominar o de dentro, e o de dentro o outro. Se ele conseguir vencer o primeiro, ele joga para o segundo. Se ele conseguir vencer o segundo,
está realizada a obra. Está consumado o ato. Você é um pecador. Você é um incrédulo. Você entendeu? Agora Deus, ele usa o terceiro. Ele vai na sua natureza. Ele vai na sua alma. Aquela velha natureza que você herdou do seu papai, que veio através do enlace matrimonial com sua mãe. E você trouxe a natureza do seu pai, que é uma natureza de pecado, através de sexo. Veio através da mentira. É um mentiroso por nascimento. Deus é implicado com o homem. É exatamente ali, na alma do homem. Não é aqui em cima, na cabeça. É na alma. Por isso é que quando ele chama um filho para a palavra, a primeira coisa que ele faz é matar a sua velha natureza. E o que ele faz? Depois dá a natureza dele, a natureza de cordeiro. A natureza de cordeiro, de ovelha. Que, irmãos, quando aquela natureza entra ali dentro, você recebe a vida de cordeiro na sua vida. Aí pronto, aí é um lugarzinho preparado para a pomba dirigir. Eu estou resumindo aqui já. Para a pomba dirigir. Para onde é que a pomba vai dirigir esse cordeiro? Vai dirigir lá para a boate. Me desculpa eu esfregar um pouquinho aqui. Lá para o clube. Lá para a mesa de bebida. Lá para o salão de beleza. Lá vai a pomba levando o cordeiro. Vamos lá para o salão de beleza para fazer um pouquinho a sua lã. Sua lã está um pouquinho suja, está um pouquinho feia. Vamos lá para o salão de beleza, embelezar. A pomba levando o cordeiro para lá. Me desculpa, eu estou esfregando um pouquinho assim. Não, a pomba não faz isso. A pomba não faz isso. A pomba leva na cruz. É para a cruz que a pomba leva. É para o Calvário. Aleluia. Quando você vê uma pessoa passando um Calvário, ô pastor, a minha vida é um Calvário. O pastor diz, amém, irmã, você é um cordeiro. É um cordeiro. Isso prova que a pomba te dirige. Mas quando você vê essa aí que diz que é cordeiro, perfumadinha, cheirosinha, essas roupinhas sumárias e essas coisas meio duvidosas, isso não é cordeiro não, isso é lobo. É lobo. A pomba não passa no lobo não. A pomba desce no cordeiro. A pomba que é cordeiro. Veja, irmãos. Mata aquela velha natureza. Está prontinha para a pomba vir. Aí te dá a natureza de cordeiro. Você sabe o que é a natureza de cordeiro? É a vida de cordeiro. Para que é a vida de cordeiro mesmo? Você sabe para que é? Eu não disse aí? Para que é o cordeiro? É para quê? Quantos você lembra que eu falei? Para sacrifício. A vida do cordeiro é para sacrifício. Ser sacrificado. É para isso que ele te dá a natureza. É para te matar. Morrer para si mesmo, para seus próprios hábitos, para seus próprios desejos, para suas próprias maneiras, para suas próprias imaginações, para sua própria consciência, para os seus próprios afetos. Morrer para o mundo e viver para Deus. É para isso daí. Quando ele te faz desse jeito aí, irmãos, aí o que ele faz? Ele entra em você. A pomba entra em você. Quando a pomba entra, ela é um selo que consuma a obra. Este é meu filho amado.
em que eu tenho me comprazido em habitar. Você está agora apto e pronto para estar acima de qualquer situação. Satanás não pode com você mais. Ele não consegue. Pode ficar tranquilo, tranquila. Você agora é imbatível. Correto? É um vencedor nato. Por natureza, você nasceu em Cristo. A vida de Deus vive em você. Agora você pega um cordeiro agora. Esse cordeiro, coloca ele dentro do chiqueiro lá. Junto com o porco. Vê como é que ele fica. Você já viu um cordeiro dentro de um chiqueiro? Não? Ele fica pisando as pontinhas do casco assim. Berra, coitadinho. Fica berrando, e fica pisando a pontinha do casco, pedindo misericórdia. Me tira daqui, isso aqui não é meu lugar. Isso é um lugar fedorento, nojento, imundo. Me tira daqui. O cordeiro é desse jeito. Agora o porco não, o porco ele sinta vontade. Ele tola o seu focinho, como toda a partícula que lhe serve, tudo que lhe presta. Tenta colocar ele num lugar limpinho como esse daqui para você ver. Ele fica desinquieto, ele chora todo dia, o tempo todo, querendo sair daqui. Tira ele do lugar e coloca lá dentro do lugar imundo. Ah, ele deita. Ele chega ronca. Chega ronca. Aí você fala, ah, sua porca. E ele só faz assim, Tá nem aí com a coisa. É o lugar dele, do porco. Você já viu uma pomba comer com urubu? A pomba não come. A pomba não come com o corvo. Mas você já viu o corvo comer com a pomba? Ela come, o corvo come. O corvo vem, come aqui com a pomba. Depois volta e assenta lá no corpo podre. Na carniça, e come tudo que é de podre. Depois volta e come de novo com a pomba aqui. Mas a pomba não come com o corvo. A pomba não tem fel de amargura. Ela não possui essas coisas. Por isso que o verdadeiro Filho de Deus, ele é tido como uma pomba. Quando você está afligido, angustiado, não tem lugar nisso, é o amor divino que desfaz tudo isto de você. O amor divino tira a amargura, tira o rancor, tira a inveja, tira a porfia, tira o ciúme. O amor divino faz isso. Não há lugar para essas coisas nas pombas de Deus. Deus nos abençoe. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos cantar um hino. E nós vamos encerrar. Vamos cantar o 100. Você tem ele aí, irmão? 100? Veja para mim. Hã? 100. O áudio. Tem? Solta ele aí. É o 100. O áudio. Vamos cantar. Para fazer um feito singular, é esteira de muito amor, mas das coisas mais humildes parecem
deves fazê-las com fé. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez alguma vez possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ó, talvez algumas vidas possa alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar com a mensagem do céu. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez alguma vez possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção, em redor de quantas almas vives sem prazer, jazem na escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez alguma vez possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Amém, amém. Agora vamos cantar de novo. Vamos cantar de novo. Agora eu vou cantar. Eu pessoal, vou cantar, né? Sim, agora eu quero ver vocês todos cantando também. Agora vocês tocam pessoalmente aí. Não somente para fazer o feito segunda, é besteira agir com muito amor, mas as coisas mais humildes para executar, deve fazê-las com fervor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver, ó, talvez alguma vida possas alegrar com palavras doces em amor, ou talvez algumas almas tristes alcançar que uma mensagem do Senhor. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver, pois talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do por maior que seja o teu esforço a exercer, por mais firme a tua devoção. Em redor, ó, quantas almas vivem sem prazer, jazem na negra
escuridão. Brilha no meio do teu viver, brilha no meio do teu viver. Mas talvez algum aflito possa socorrer. Brilha no meio do teu viver. Você é responsável. Você é responsável por aquilo que você diz. Eu sou um crente. Você é responsável por isso. Deus te julgará por isto. Isso é verdade. Amém? Agora é uma coisa que eu não me preocupo. Minha vida não é a minha vida, é a vida dele em mim. Não sou eu que vivo, é ele que vive. São Paulo, ele chegou a dizer estas palavras: eu já estou crucificado com Cristo. Não vivo eu, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, nesse corpo aqui. Ele disse: eu vivo na fé do Filho de Deus. É uma fé viva, uma fé de vitória. Não uma fé de empatar com o diabo e nem perder. A fé dos santos é uma fé de vitória, ele é um vencedor. Não é mesmo? É uma fé que Cristo te deu, por viver e morar em você. O diabo chega, ó, bate na porta da sua casa, lá de dentro responde: tem gente. Ele sai de fininho. Agora, se não responde ninguém lá, ele fala: está vazio. Ou entra, romba a porta, entra. E pior que até os convidados dele, né? Sempre ele anda com os convidados. Você já viu? Os amigos dele, os parceiros dele. Os parceiros dele é igual ele para pior. Porque ele é o professor deles e eles são seus discípulos. É igual a nossa vida, assim, você sabe, a nossa vida. Todo verdadeiro cristão anda com cristão. O companheiro dele é com cristão. Você vê um crente chamar que é crente com companheiros mundanos, não é crente em nada, ele só faz uma menção de crente, mas não é crente não. É o pior mais do que a pior coisa que pode ter, uma pedra de tropeço no caminho de um ímpio. É uma pessoa que diz que é crente e não vive. É uma pedra de tropeço, é a pior coisa que existe. Então, todos os pássaros da mesma plumagem, eles andam juntos. Todos. Urubu, só com urubu. Águia, só com águia. Pomba, só com pomba. Dessa maneira. Cristãos, é só com cristãos. Eleito anda com outro eleito. Tem prazer de andar. Os dois se dão tão bem. É ovelha com ovelha, cordeiro com cordeiro. Você já viu um rebanho assim de bastante de ovelha com um bocado de cordeirinho? Os cordeirinhos ficam tudo juntinhos assim um do outro. E eles brincam, pula para lá, pula para cá, e as ovelhas ficam tudo ali. Desse jeitinho. Assim estão os cristãos, todos eleitos. Senhor Deus, despede-nos em paz, leva-nos, guarda-nos e nos protege, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe. E abençoe o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Voaria aos
sei que sofrerei, sei que só ali muito feliz serei. Se como um pássaro, se eu pudesse voar, voaria ao céu pra não mais voltar. Aqui no mundo sei que sofrerei, sei que só ali muito feliz serei. Não sei porquê tu permite, Senhor, que tantas lutas cheguem até a mim. Só uma coisa eu te peço, Senhor, não me desampares na hora da dor. Se como um pássaro, se eu pudesse voar, voaria ao céu pra não mais voltar. Aqui no mundo sei que sofrerei, sei que só ali muito feliz serei. Cansado estou desta luta, Senhor. Eu te rogo agora, meu intercessor, me ajude sempre nesta luta, Senhor, pois meu galardão é no